Meus amados irmãos, a paz do Senhor para todos. Atos capítulo 13, versículo do 1 ao versículo 3, vamos ler a palavra de Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Amém? Como é bom estarmos aqui, quero mais uma vez parabenizar a campanha evangelizadora por esse evento, desse congresso, como também o aniversário da campanha. Durante esses dias, os irmãos tiveram algumas palestras, né? Eu acredito que aqueles que fizeram sua inscrição receberam essa apostila aqui, e nessa apostila está ali o nosso irmão dando muito bem, parabéns pela confecção da apostila. Tiveram aqui alguns temas já trabalhados, o pastor Josué Moraes, sobre estratégias de evangelização, como também o pastor Lucimário tratou a questão que aqui está sobre por quais razões devemos evangelizar, e o nosso pastor José Carlos, está vindo aí, ele me deu essa responsabilidade de falar sobre as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na apostila nós colocamos aqui algumas informações importantes para que os irmãos possam ter em mãos, contudo, não tem como falar tudo o que está nela. Aqui só está alguns pontos interessantes. Eu queria, nesta noite, com a graça de Deus e a ajuda da oração dos irmãos, trabalhar algumas lições importantes das viagens missionárias do apóstolo Paulo, que serve para a nossa vida hoje, que serve para o nosso ministério de evangelização hoje, em pleno século 21. E como a Bíblia, ela é a palavra de Deus, ela é um livro que não caduca, não fica velho, porque Jesus disse que passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quantos creem nisso? Diga amém. Graças a Deus. Então essa palavra aqui serve para os adolescentes que aqui estão, né? Há pouco tempo eu fui adolescente como vocês. Servem para os jovens que aqui estão. Tem alguns ali na bateria, aqueles que estão de braços cruzados, são jovens, né? E agora eu fiquei um pouco amedrontado, porque diz a psicologia que quando alguém está ali ouvindo de braço cruzado, inclusive tem um ali que está cursando psicologia, é uma ideia de que está uma certa assim desconfiança de você, né? Mas eles já descruzaram amém, mas graças a Deus. Como também essa palavra serve para os adultos que aqui estão. Quero dizer que a campanha evangelizadora tem um marco muito importante na minha vida, porque eu nasci num lar evangélico, mas a primeira vez que eu saí para evangelizar foi na campanha evangelizadora. Isso no ano de 1994, fevereiro de 1994, lá na campanha evangelizadora em Jardim Paulista Baixo. Eu tinha o desejo, eu era um adolescente feito vocês aqui, e eu tinha um desejo muito grande, Deus colocou no meu coração. Na realidade, Deus começou a me chamar, a me convocar, como chamou a todos nós, a toda a igreja, para testemunhar dele, para falar do evangelho dele. Mas eu era muito tímido, mas muito tímido mesmo. E além de ser muito tímido, eu não conhecia nada da Bíblia. Mas eu sabia que Deus estava me chamando para falar dele. Quantos aqui receberam essa chamada de falar de Jesus aqui? Amém. Graças a Deus. E aí um dia eu orei a Deus, e eu disse: Senhor, Tu sabes como eu sou fraco, como eu sou pequeno, como ainda sou hoje, fraco e pequeno. E eu disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Se o Senhor quer que eu evangelize mesmo, toque no coração de alguém para me convidar para evangelizar. Não demorou 15 dias. Um domingo eu estava voltando do culto, quando fui entrando na rua que eu moro. Ao chegar já no portão da minha casa, alguém gritou na esquina: Pai do Senhor, irmão Abraão. Aí quando eu olhei, era um irmão da campanha evangelizadora. Ainda me lembro do nome dele, José Azevedo.
E ele perguntou a mim: domingo de tarde você está fazendo o quê? Aí eu olhei para ele de lá e disse: nada. Ele disse: eu vou passar aqui na sua casa antes das 2 horas para a gente sair para evangelizar. Você diz amém? Aí eu me lembrei da oração que eu tinha feito. Aí eu disse: amém, irmão. Ele passou lá antes das 2 e eu comecei ali a sair para evangelizar. E eu me lembro que eu cheguei para ele e disse: irmão, eu não sei falar nada. Ele disse: não se preocupe, fique do meu lado, entregue literatura e deixe o resto comigo. Daquele dia em diante eu me apaixonei pela palavra de Deus, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar, comecei a observar os irmãos evangelizando, comecei a anotar. Eu me lembro que eu fazia uma fila aqui na parte de trás da Bíblia, eram os irmãos evangelizando, eram os irmãos citando os versículos, e eu lá, anotando, eu tinha uma lista aqui. E aí Deus foi me ajudando, e até hoje eu estou aprendendo do Senhor Jesus. Então, e aí no domingo seguinte, eu já saí na Umadalp, né? Me chamaram lá os jovens, e eu acabei saindo na Umadalp e fui desenvolvendo a obra de Deus. Mas, amados, hoje estamos aqui para trabalhar esse tema tão maravilhoso, tão importante, que são as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Ele certamente foi um homem chamado por Deus. Os irmãos conhecem a conversão do apóstolo Paulo, quando ele era um perseguidor da igreja, mas ao perseguir a igreja, Jesus se encontrou com ele, e ele ouviu a palavra de Jesus, ficou extremamente tocado por Deus, ficou isolado depois em Tarso, alguns dizem que cerca de 14 anos, mas ele tinha uma promessa de Deus. Quando Ananias foi lá visitar Saulo, Deus disse para ele: vai lá, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido por mim, e eu mostrarei o quanto ele há de padecer pelo meu nome. Só, irmãos, que quando Deus faz uma promessa, muitas vezes se cumpre amanhã, mas muitas vezes se cumpre no amanhã de Deus. E no outro dia Saulo estava querendo pregar em Jerusalém, mas ninguém queria ouvi-lo. Barnabé acolheu Saulo, ajudou Saulo. Não, esse aqui ele se converteu de verdade, ele não mais está perseguindo a igreja, não, ele está convertido, ele está aqui, mas ninguém queria ouvir. Ele era um ex-perseguidor. Então o que ele faz? Ele volta para a cidade natal dele, Tarso, e ele vai fazendo a obra de Deus lá em Tarso, devagarinho. Porque, meu irmão, a gente não faz a obra de Deus porque alguém aplaude, ou porque alguém acha bonito. Você faz a obra de Deus porque Deus lhe chamou para essa obra. Mas o centro religioso era Jerusalém. Era lá que as pessoas eram vistas, era lá onde estavam os apóstolos. Mas se ele não podia pregar em Jerusalém, ele ia para Tarso, distante, ninguém estava vendo, mas Deus estava vendo. E ele estava lá. E o tempo foi passando, e aí a Bíblia diz que no capítulo 8, né, já antes, com a perseguição que esse mesmo Saulo provocou, a igreja havia se espalhado por todo lugar, por todo o mundo, e a Bíblia diz que havia um grupo de irmãos da ilha de Chipre e de Cirene, que eles fugiram das cidades deles por conta da perseguição, e eles chegaram num lugar chamado Antioquia, uma cidade chamada Antioquia, que ela ficava na Síria, subindo lá no norte, acima de Jerusalém, bem mais acima ali de Israel. E quando ele chega, crente é assim, onde ele chega, ele não consegue ficar calado, ele começa a falar de Jesus para um, ele fala de Jesus para outro, ele compartilha aqui, acolá. Já viu crente hospitalizado? Já viu crente numa enfermaria? Ó, irmão, às vezes eu creio que às vezes Deus até nos coloca, leva para uma enfermaria, para evangelizar alguém que está naquela enfermaria ali. Porque é interessante, quando o crente, pelas minhas experiências, de eu me hospitalizar, meu pai ou minha mãe, olha, onde tiver um crente, numa enfermaria, o nome de Jesus é glorificado ali. Onde tiver um crente numa recepção de consultório, se prepare, Jesus é bom, Jesus está aqui, glória a Deus, que coisa boa, Jesus, 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 Jesus. E ali estavam aqueles irmãos lá em Antioquia, diz a Bíblia, que eles começam a pregar. Eles pregaram tanto,
que muita gente se converteu em Antioquia. E a Bíblia diz que já tinha uma igreja congregando em Antioquia, mas não tinha pastor. Aí a notícia chegou lá em Jerusalém. Quando a notícia chega em Jerusalém, o pastor Pedro, pastor Tiago e pastor João providenciaram logo alguém para ir tomar conta daquela igreja. Pegaram o Barnabé e disse: Barnabé, vai lá tomar conta de Antioquia. Tem assim pastor lá. E lá vai Barnabé, sai de Jerusalém, chega em Antioquia. Quando ele chega lá, ele se lembra da promessa. Deus fala ao coração dele. Quase 14 anos depois, ele disse: tem alguém que tem uma chamada de Deus. O nome dele é Saulo. Aleluia. Ele não pode pregar em Jerusalém porque ninguém quer ouvi-lo, mas tem uma grande obra para ele fazer aqui em Antioquia. E a Bíblia diz que ele leva Saulo consigo. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, capítulo 13 de Atos, que em Antioquia havia profetas e mestres. Quem eram eles? Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e quem? Saulo. Saulo já era um dos profetas, um dos mestres dali. Eram 5 homens de Deus que estavam à frente daquele trabalho, desenvolvendo a obra ali na igreja local, fazendo a obra ali na igreja local em Antioquia. Mas num dia de culto, ali, a Bíblia diz que eles estavam servindo ao Senhor. Aí começa a história das viagens missionárias de Paulo, ou Saulo, que é a mesma pessoa. A Bíblia diz que o Espírito Santo bradou. E quando o Espírito Santo fala, aí a coisa é diferente. Aí o Espírito fala e diz: separai-me a Barnabé e a Saulo para uma obra que eu tenho chamado. E a Bíblia diz que a igreja impôs as mãos sobre eles e eles foram enviados para a obra missionária, a primeira grande viagem missionária da história da igreja. Talvez há pessoas aqui nessa noite, talvez não, certamente, ou aqui na minha retaguarda ou na minha vanguarda, pessoas que têm uma chamada de Deus para uma obra missionária transcultural, fora de Abreu e Lima, fora de Pernambuco, fora do Brasil. Mas eu aprendo aqui nesse texto, uma primeira lição que eu aprendo das viagens missionárias de Saulo ou de Paulo, é que para que muitas vezes Deus não use lá fora, Ele começa a trabalhar na nossa vida aqui dentro. Às vezes a gente diz: irmãos, vamos evangelizar ali, vamos visitar aquele enfermo, vamos visitar aquele novo convertido, vamos falar de Jesus para aquele que está afastado do evangelho. Não, irmão, vou não. Por quê? Porque Deus tem uma obra na minha vida lá do outro lado. O negócio que Deus tem comigo, irmão, é lá do outro lado, não é aqui não. Mas meu irmão, antes de você ir para o outro lado, comece em Jerusalém, comece em Antioquia. Aqui é o lugar que Deus vai trabalhar na sua vida. Em janeiro de 2001, eu tive o prazer de passar algumas semanas lá na Argentina, numa cidade de Puerto Iguaçu. Na época eu tinha terminado o seminário teológico e a gente tinha que fazer um trabalho de prático transcultural. Foram 21 pessoas. Eu confesso para os irmãos, eu era um garoto, como ainda estou aprendendo muita coisa, e quando eu fui com medo, amedrontado, falava pouco espanhol, e com aquela equipe, eu disse: como é que vai ser lá o trabalho? Interessante que eu já trabalhava na Umadalp, lá em Jardim Paulista, evangelizando, visitando o novo convertido. Sabe o que foi que eu fiz lá? A mesma coisa que eu aprendi aqui. Quando eu cheguei lá para fazer o quê? Evangelizar. Evangelizar? Eu passei por uma escola, eu passei pela Seadalp, eu passei pela Umadalp. Isso Jesus já me ensinou na minha igreja local. Depois você vai visitar os novos convertidos que se converter. Eu me lembro, muitas vezes eu pegava o nome do novo convertido no domingo à noite e na segunda eu estava lá visitando. Como foi bom trabalhar na igreja local. Meu querido, se você tem uma chamada de Deus na sua vida, se prepare, vá trabalhando hoje, aqui e agora. Deus está preparando você para uma grande obra daquilo que Ele tem lhe chamado. Saulo foi. Então uma primeira lição que eu aprendo aqui é lá na igreja
ou na cidade de Antioquia. Mas há uma outra coisa que eu aprendo aqui, me permitam, eu estou falando bem rápido, porque eu separei algumas cidades para a gente tratar. Aqui ainda na primeira viagem missionária, no capítulo 14, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Versículo de número 20, eu vou ficar lendo aqui alguns textos, porque realmente a gente precisa acompanhar, para a gente poder tirar algumas lições das viagens missionárias de Paulo. Estamos na primeira viagem, eu falei de Antioquia, o centro religioso da igreja deixa de ser em Jerusalém, e a partir dali passa a ser em Antioquia, e Antioquia foi o lugar onde Deus dispersou a primeira grande viagem missionária para alcançar os gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Eu não sei se você viu aí, na sua apostila tem alguns mapas, mostrando os irmãos saindo de Antioquia, no primeiro mapa, e indo para vários lugares ali da Ásia Menor, e de outras regiões ali, que vocês podem ter uma ideia de como eles expandiram a mensagem do Evangelho. No capítulo 14, e vamos ler o versículo 20 ao 22, diz assim: rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade de Derbe, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos e exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Algumas cidades aqui, rapidinho, nos chamam a atenção. Na cidade de Listra, Paulo e Barnabé chegam lá e começam a pregar o evangelho. Eles pregaram com tanta autoridade que o povo de Listra começou a se prostrar diante deles e adorar eles. Diga misericórdia. Pensaram que tinha descido do céu 2 deuses pagãos gregos, Júpiter e Mercúrio. Os deuses desceram a nós. Na obra de Deus existe um grande perigo, o perigo de alguém muitas vezes lhe perseguir, ou o perigo de alguém superestimar você, elogiar demais. Você canta muito bem, você recita muito bem, você toca muito bem, você prega muito bem, você é o melhor pregador daí, você é o melhor isso, daquilo. Aí você, opa, isso é o inimigo arrumando uma cilada para mim. Saulo, ele tinha tudo, ou Paulo, que é a mesma pessoa, tinha tudo para perder o foco. Opa, olha para aqui, dessa cidade eu não saio mais, aqui eu estou sendo até adorado. Mas ele disse: não, levantem-se, nós somos homens como vocês, nós viemos aqui falar de Jesus de Nazaré. Quem tem que brilhar aqui é Jesus, o nome que tem que aparecer aqui é Jesus, quem salva é Jesus, quem batiza é Jesus, quem leva o homem para o céu é Jesus de Nazaré. Interessante como Deus faz. Eles exaltaram o nome de Jesus, pessoas se converteram ali, estou sendo rápido, e ali eles acabaram sendo perseguidos. Ele vai para Derbe, evangeliza, e na cidade de Derbe ele conquista muitos discípulos. Ele vai para outras cidades como Icônio, e também lá muitas pessoas se convertem. E aí ele faz uma coisa que serve de lição para os adolescentes, jovens e adultos daqui. Primeira lição que a gente aprendeu foi lá em Antioquia: é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona, mas Deus só chama quem está trabalhando, Deus só chama quem trabalha na igreja local, Deus não chama desocupado. Mas em Listra, Icônio e Derbe, eu aprendo uma coisa muito importante com Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, é o cuidado que a gente deve ter no ato da evangelização. Ele evangelizou, pessoas se converteram, mas no retorno, eles começou eu gosto dessa expressão que ele usa, ele fortaleceu as almas dos discípulos, ele consolidou, ele não se preocupou apenas em ganhar a alma, mas em manter a alma.
Ele não só se preocupou em pescar o peixe, mas ele se preocupou em deixar o peixe não sair do aquário. Ele foi lá, jogou o anzol, puxou, opa, agora aqui desse aquário, vamos mantê-lo, vamos cuidá-lo, vamos alimentá-lo. Ele custou caro, ele custou o sangue do Cordeiro, ele custou o sangue de Jesus. Louvamos a Deus pela campanha evangelizadora, pela parceria que a campanha evangelizadora tem feito com a escola do discipulado. É importante na igreja. Louvamos a Deus por essa sincronia que temos de poder dialogarmos uns com os outros. Uma DALP, campanha, Crácia DALP, discipulado, visitando, evangelizando, buscando, cuidando. Como é que você está? Como é que vai? Olha, está lembrado? Foi eu que lhe ganhei para Jesus. Como está a sua vida? Eu aprendo com Paulo. Isso não é novidade. Isso aqui é Bíblia, está na Bíblia. Paulo passou pelos lugares onde ele evangelizou e se preocupou com as almas. Como é que está o pessoal aí? Como é que está aquela vida que ganhamos para Jesus? Alguém foi visitá-la? Alguém tem o endereço dela? Alguém tem o WhatsApp dela? O WhatsApp serve para isso também. Como é que você está? Estamos aqui orando por você. Domingo tem escola dominical, tal dia tem culto de doutrina. Estamos aqui, estamos orando pela sua vida. Qualquer coisa, nos procura. Esse aqui é um povo que evangeliza e é um povo que cuida das almas. Quem diz amém? Aprendemos isso com ele. Paulo tinha preocupação de ganhar e ele tinha preocupação de ir lá cuidar e de ver como está. Amém, glória a Deus por isso. São duas lições que eu aprendo na primeira viagem missionária. Mas deixe-me agora me adiantar um pouco. Vamos para a segunda viagem missionária. Capítulo 16. Na realidade, segunda viagem missionária de Paulo começa no capítulo 15, versículo 36. Confesso que a gente fica um pouco constrangido em falar de obra missionária, quando tem missionário aqui atrás, né? Está ali, está aqui o pastor Josué. Quantos anos no Equador? 3 anos no Equador. Está ali o missionário Emerson. Está ali. Quantos anos lá no Equador? 15? Misericórdia. Fiquei pequenininho aqui junto desses 2 homens agora, não foi? Qualquer coisa o senhor faz aí a nota de rodapé. Se eu tiver errado alguma coisa aí, possa corrigir, né? É complicado. Vamos lá, vamos seguindo. No capítulo 15, versículo 36 por diante, fala sobre uma coisa que a gente aprende, está na Bíblia, não tem como fugir, né? Sabe como é que começa a segunda viagem missionária? De um desentendimento. Misericórdia. Na primeira viagem missionária, Deus chamou Barnabé e Saulo. Só que Barnabé achou por bem levar o seu sobrinho. Tem Bíblias que diz que é sobrinho e tem outra versão que diz que é primo, não vai fazer muita diferença, era parente, por nome de João Marcos. Só que Deus disse, quem vai é Barnabé e Saulo. Mas Barnabé quis levar o sobrinho. Então na primeira dificuldade o sobrinho não aguentou, porque obra de Deus só aguenta quem tem chamada. Só quem tem chamada. Para cumprir aquele tempo. Ele não conseguiu cumprir o tempo que Deus havia determinado para eles. Ele voltou antes. Na primeira cidade ele já voltou. Rapidinho. Quem sabe foi uma semana só, não sei. Rapidinho. Então, na segunda viagem, a Bíblia diz que Barnabé olhou para Saulo, agora chamado de Paulo, e disse, Paulo, vamos levar Marquinho de novo? Vamos levar João Marcos de novo? Aí Paulo diz, não, ele não dá. E ele ficou ali. Certamente Marcos talvez tinha até uma chamada, mas a gente tem que aprender que na obra de Deus tem o tempo da chamada, o tempo do preparo e o tempo do envio. Ele ainda não estava pronto. E aí Paulo não quis levá-lo. Barnabé leva, Paulo diz não leva. Barnabé leva, não leva. Aí para evitar problema, Barnabé foi com João Marcos para a ilha de Chipre e Paulo seguiu viagem com Silas. E aqui
no capítulo 16, acontece uma coisa belíssima. Porque na obra de Deus, além do Espírito Santo nos chamar e nos capacitar, Ele nos guia para a obra e Ele nos guia durante a obra. Ah, irmão, mas eu já evangelizo há 20 anos, mas cada saída que você dá ao campo é uma experiência nova. Ah, eu já tenho 20 anos de evangelização, eu já vou de olho fechado. Não, meu filho, se for de olho fechado, só se for orando, buscando sabedoria. Você vai e diz: Senhor, eu estou aqui, como é que vai ser? Abre a porta, me dá sabedoria, eu não sei quem eu vou encontrar, vai me conduzindo, vai me dirigindo. Assim era Paulo, ele ia guiado, conduzido, dirigido, movido na unção do Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando ele foi nessa condição, no capítulo 16, veja só, a Bíblia diz, versículo de número 9: à noite sobreveio uma visão a Paulo, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10: assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Eles tinham um plano, eles tinham um projeto: vamos evangelizar ali, vamos pegar aquela rua, vamos pegar aquele beco, vamos naquele lugar. Mas na hora de dormir, de noite, Deus deu uma visão a Saulo, ou a Paulo. Aí ele viu um varão, um homem da Macedônia. Vou facilitar, a palavra Macedônia, aqui, Europa. Passa a Europa, vai para a Europa e nos ajuda. E aí ele ouviu o chamado de Deus e foi. A primeira cidade da Europa que ele foi, Filipos, que é a primeira que ficava ali. Ele atendeu o chamado e foi para a cidade de Filipos. E lá aconteceu umas coisas interessantes. Primeiro, ele se depara com uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura. Ele se aproxima de Lídia. Ela estava lá, ela é uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela estava lá em Filipos, ali na beira do rio. E ele começa a testemunhar do Evangelho. Aquela mulher se converte, leva ele para a casa dela, juntamente com a família. Era uma família abastada, ela era uma empresária. E está lá Paulo, está lá Silas, naquela casa abençoada, comendo aquela comida abençoada, falando de Jesus, o povo ouvindo. Ah, que coisa maravilhosa, realmente Deus nos mandou para Macedônia, viu? Porque a primeira cidade da Macedônia, que é Filipos, a gente teve uma recepção dessa. Então eles saem de lá. Quando eles saem de lá, eles continuam pregando o Evangelho na cidade de Filipos. Aí eles tiveram uma outra boa recepção. Uma jovem começou a gritar: estes aí são homens de Deus. Estes aí estão falando a mensagem, uma mensagem bonita, estou aqui usando a minha linguagem, né? Uma mensagem bela, são grandes oradores, grandes pregadores, são homens de Deus. Segundo dia, esses aí são homens de Deus. E que Paulo começou a ficar inquieto. Rapaz, tem coisa errada aí. Que tanto de elogio é esse? Aí Deus deu discernimento. Ela está possessa, ela está endemoniada. Aí Paulo vai lá, repreende, e o demônio sai no nome de Jesus. Porque onde a campanha chega, Deus opera, demônio sai, vida se converte, alguém é curado. Em nome de Jesus as coisas acontecem. Afinal de contas, ele foi para aquele lugar na direção do Espírito. A mulher é liberta, só que tem um detalhe: aquela mulher, através daquele demônio, ficava agindo como se fosse uma adivinha. E por conta disso, as pessoas que estavam ali com ela ganhavam dinheiro. Fica aqui. Ela ficava adivinhando, ganhava dinheiro com isso. E eles embolsavam dinheiro. E ela era uma escrava de Satanás e uma escrava daqueles homens que se utilizavam dela. E quando o Evangelho chega numa cidade, ela traz prejuízo para as trevas.
Quando a campanha evangelizadora chega numa rua, quando a campanha evangelizadora chega num bairro, quando a nossa igreja chega numa comunidade, o nome de Jesus é glorificado e o inimigo tem que correr, tem que bater em retirada, porque maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Aleluia! Jesus prometeu, olha, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Não é a igreja que fica esperando o ataque do inimigo, não. A igreja está na ofensiva, a igreja está indo, a igreja está avançando, a igreja está marchando, e quando as portas do inferno estiverem diante dela, Deus quebra ferrolho, Deus despedaça as trancas de bronze, e nos dá os tesouros escondidos que estão lá dentro. Não é porque eu posso, não é porque você pode, é porque Jesus está conosco. Então ele foi chegando, foi arrebentando com tudo, mas eu aprendo uma coisa aqui também na cidade de Filipos, é que mesmo Deus estando conosco, não estamos isentos de passar por adversidades. A Bíblia diz que aqueles homens pegaram Paulo, pegaram Silas, prenderam, entregaram às autoridades. Aqueles homens foram parar dentro do cárcere da cidade de Filipos. E o pior é que a prisão que eles ficaram foi a pior. A Bíblia diz que eles ficaram no cárcere interior, no subterrâneo, o lugar que cheirava mal. A Bíblia diz que com os pés presos no tronco, e ainda por cima bateram neles, chicotearam eles. Parou para pensar? É para perguntar, né? Mas Deus, que negócio é esse? O Senhor me chamou para aqui, para Macedônia, eu vim, eu obedeci, eu estou sendo obediente, eu estou sendo honesto, eu estou sendo íntegro, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, e que situação é essa? Eu estou fazendo a tua obra porque o Senhor me chamou, mas parece que quando eu vim, quando eu avancei, a coisa piorou. Aleluia. Mas eles não fizeram isso. A Bíblia diz que lá preso no cárcere, meia-noite é hora de dormir, irmão. Mas quem consegue dormir todo chicoteado, com os pés presos no tronco? A Bíblia diz que perto da meia-noite, o que é que eles decidem fazer? Lamentar? Negar a fé, jogar tudo para o ar, blasfemar de Deus? Não, eles tinham convicção do Deus que havia chamado eles. Aleluia. Quantos aqui têm convicção? Dê um glória para Jesus. Deus lhe chamou. Olha, Ele vai contigo onde você estiver. Se passares pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, ele não arderá em ti. Deus está com essa igreja. Deus está com essa Ceadalp. Aleluia. Aleluia. E a Bíblia diz que eles lá perto da meia-noite, eles começaram a orar, conversar com Deus. E o mais interessante é que além de orar, a Bíblia diz que eles cantavam louvores a Deus. Tiago vai dizer que quem é aquele que está triste, ore, e quem está alegre, cante louvores. Aí não dá para entender. A questão ali é que Paulo e Silas, eles estavam tão conscientes que Deus estava no controle de tudo, que eles estavam dentro do cárcere, mas o cárcere não estava dentro deles. A alma deles estava livre para adorar a Deus. E eles lá no meio do centro da vontade de Deus, no meio da obra, evangelizando, pregando, eles ali agora estão no cárcere, e eles começam a adorar, começam a orar.
Independente da situação, independente do que seja, Deus lhe chamou, sirva a Ele, adore a Ele, ame a sua palavra. Oh, aleluia! Não sirva a Deus por conveniência, sirva a Ele por propósito. Ah, está tudo bem, glória a Deus. Está lá na casa de Lídia, aleluia. Não está na casa de Lídia, está no cárcere, aleluia. Deus está comigo. E eles oram, cantam louvores perto da meia-noite. Aí a Bíblia diz que de repente, inesperadamente, sem esperar, sem planejar. Eu gosto do nosso Deus, porque Ele é um Deus de surpresa. Ele é um Deus que nos surpreende. Me lembrei agora, estava até conversando com o superintendente sobre as inscrições, né? Qual foi o número de inscrições no congresso? Até agora, pela graça. Só 2.160. Quem pode dar um glória para Jesus, irmão? Eu estava me lembrando, pastor Josué, quando eu, pela graça de Deus, fui superintendente da EBD. Eu me lembro que faltando 15 dias para começar o Cabedal, a gente numa batalha, divulgando para lá e para cá, quando eu vi 45 inscritos. Digo, misericórdia. Faltando 15 dias, juntei a tropa, vamos orar, Jesus, venha cá. Resumindo, teve naquela época quase 1.800 inscritos. Deus me surpreendeu. Eu estava feito um menino. Só um exemplo aqui para fazer uma comparação com o trabalho de vocês. Maravilha. Deus nos surpreende. Lá na obra missionária, eles orando. Daqui a pouco a Bíblia diz que de repente, inesperadamente, na meia-noite, todos estavam ali. Tem um detalhe. Quando eles estavam orando e cantando, a Bíblia diz que os presos os escutavam. Alguém quer lhe escutar fora da caixa. Alguém quer lhe escutar, eu quero ver ele falar de Jesus, é agora. Alguém que ele ia escutar fora do padrão ali, do contexto. Falar no culto da campanha, no ponto de pregação, no culto relâmpago, lá na saída para evangelizar, é bênção. Mas eu quero ver ele falar de Jesus lá no trabalho dele. Quando o pessoal lá começar a zombar de crente, começar a perturbar o juízo dele, eu quero ver ele ser crente agora. Aqui, falava de Jesus e os presos ouvindo. E que negócio é esse? Esses caras são doidos. Esses homens são doidos, rapaz. Como é que os homens desse preso aqui, apanhando, estão louvando ao Deus deles? Aí de repente, isso é adoração. A Bíblia diz que Deus mandou um terremoto. O terremoto de Deus chega na meia-noite dele na sua vida. A chave do cárcere pode estar na mão do carcereiro, mas o carcereiro e o cárcere está na mão de Deus. Oh, aleluia. Quantos creem nisso? Quantos creem? A sua vida está na mão de Deus, a sua chamada está na mão de Deus. Foi Ele que lhe chamou e Ele vai cumprir o propósito dEle na sua vida. Não tem nada que foge das mãos, que não foge do controle de Deus. Deus vai lá e balança o cárcere. A Bíblia diz que as portas se abriram e o carcereiro se acordou, pegou a espada e disse: que é isso? Os cárceres estão abertos, amanhã vão pegar minha cabeça, eu vou morrer, porque eu não tomei conta desse cárcere, eu vou me matar agora. Paulo disse: não, não faça isso não. Jesus veio te dar vida e vida com abundância. Onde tem um crente, a vida de Deus é distribuída naquele lugar. Aqui não é lugar de morte não, Jesus está aqui. Faça isso não, mas por quê?
todos nós estamos aqui. Outro milagre. Ó, irmão, abrir prisão de preso e preso não fugir. Não se perturbe não, está todo mundo aqui. Aí eles fazem uma pergunta que todo auxiliar, todo irmão, componente de campanha gostaria de ouvir de uma pessoa que está evangelizando. Ele chega para ele e diz: e o que é que eu devo fazer para ser salvo? Ô, irmão, como é bom quando eles perguntam isso para a gente, né? Ele não disse assim: vá subir lá a ladeira do Juazeiro, não. Ele não disse: vá subir o Morro da Conceição, não. Ele não disse: se reencarne várias vezes, não. Ele não disse: faça isso ou aquilo, não. Ele disse: somente creia no Senhor Jesus. É Jesus, é Jesus. A mensagem que essa campanha prega é o nome de Jesus. Crê nele, crê em Jesus, será salvo tu e será salva a tua casa. A Bíblia diz que aquele carcereiro pega eles dali, leva para a casa dele, eles pregam o evangelho na casa dele e aquele carcereiro se converte. Irmão, quando um crente chega na cidade, Deus pega ele, leva para a casa da empresária, mas leva também para a casa do carcereiro. Leva ele para o centro da cidade, mas leva lá para o presídio. Onde você está, o nome de Deus é glorificado. Meu Deus, segunda viagem missionária. Ainda em Filipos. Eu vou pular aqui, irmão, vou pular. Vamos para Atenas. Em Atenas, capítulo 17, versículo 16 ao 34. Outra cidade, eu falei de Antioquia. Repita comigo: Antioquia, Listra. São cidades da primeira viagem missionária. Filipos e Atenas são algumas cidades da segunda viagem missionária. Chega Paulo, a Bíblia diz lá no capítulo 17, vou ler aqui rapidinho. A Bíblia diz, versículo 16: enquanto Paulo os esperava quem? Silas e Timóteo, está no versículo 15. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Paulo entrou na cidade de Atenas não para evangelizar. Paulo foi para Atenas de passagem. De lá ele ia para Corinto, e ele estava de passagem, só esperando dois irmãos virem, Silas e Timóteo. Mas é tremendo, irmão. Soldado no quartel, ele quer trabalho. Ele estava lá na cidade, ele olhava para um lado, olhava para o outro, para onde ele se virava, era o povo mergulhado na idolatria. Lá na sua família não acontece isso? Você está lá no meio dos seus parentes, seus primos, às vezes até seus filhos, às vezes até seus irmãos, seus pais, na sua família, e você olha: meu Deus, quanta gente envolvida com bebida, quanta gente envolvida com isso, com aquilo, e Deus começa a mexer no coração da gente, sim ou não? A gente começa a ficar inquieto: Jesus, faça uma obra. E você começa a interceder, você começa a orar. Daqui a pouco Deus cria uma situação, e ela diz: fulana, o que é que eu devo fazer? Chegou a hora, falar de Jesus. E Paulo estava ali em Atenas, inquieto: que cidade idólatra é essa? E ele perturbado, daqui a pouco ele começa a pregar na praça. Porque muitas vezes a gente não precisa de muita coisa para pregar não, né, irmão? Chega num lugarzinho assim: olha, Jesus te ama, tudo bom, tal. E estava chegando ali, conversando, tudo bem, tratando bem, né? Educadamente, na hora certa, a gente não vai se precipitar para não falar na hora inadequada. E ali vai falando ali, acolá, daqui a pouco começou a sair a fama. Rapaz, esse homem aí está falando um negócio diferente. Que negócio é esse? E tal, tem aí um tagarela, paroleiro, né? Tem na Bíblia, mas paroleiro quer dizer tagarela. Está falando de Jesus para lá e para cá. Que negócio novo é esse? Ninguém sabia, ninguém conhecia de Jesus em Atenas. Aí fizeram, sabe o quê? Pegaram Paulo e levaram ele lá para o Areópago, onde estavam lá os filósofos, e o povo lá olhando. E eu vou aprender uma outra coisa com Paulo aqui, é a questão de você ter sensibilidade ao Espírito Santo, de
perceber que muitas vezes onde você está, você é um missionário. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu falei há poucos dias lá em Casa Caiada, num evento também da campanha, que existe o trabalho de evangelização institucional e o trabalho de evangelização não institucional. O que é isso, irmão Abraão? Por exemplo, existem os trabalhos de evangelização da nossa instituição, da nossa igreja, da nossa IADALP, da nossa CEADALP, o trabalho de culto relâmpago, trabalho de ponto de pregação, trabalho de igreja na rua, trabalho de evangelismo aos domingos. Existem os trabalhos que a igreja faz e que a gente deve participar. É o evangelismo institucional. Mas existe o evangelismo não institucional. É aquele que você muitas vezes não está no dia, na hora que a campanha sai para evangelizar, mas você está no lugar onde alguém precisa lhe ouvir. Atenas não fazia parte da rota, mas ele estava ali, alguém queria ouvir, levaram ele. O que é que você está pregando aí? Agora mesmo. Agora mesmo, rapaz, eu vou falar. E aí eu aprendo uma outra lição. Primeiro, além da sensibilidade que Paulo tinha de pregar o evangelho em qualquer lugar que ele estivesse. Segundo, eu aprendo aqui uma questão de contextualização. Ou seja, para cada lugar, ele pregava de uma maneira diferente. Ele abordava de uma forma diferente. Para cada povo, por exemplo, em Atenas, não tinha judeu lá. Ninguém sabia quem era o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Paulo não ia chegar lá, eu vim falar aqui de Jesus, ele é a raiz de Jessé, ele veio da descendência de Davi, ele é filho de Abraão. Quem é esse? Eles não iam saber quem eram ele. Aí Paulo usa uma estratégia interessante. Veja aí, capítulo de número 17, versículo de número 22 e 23. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Vocês são muito religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos prego, que eu vos anuncio. Ele deu uma passada na cidade, opa, tem um altar ali. Cada altar tem um Deus. Naquele altar ali não tem o Deus. Tem uma história ali que se conta, eu não vou falar por conta do tempo. Você pode encontrar isso num livro chamado O Fator Melquisedeque, é o primeiro capítulo, que conta que havia uma história ali de um Deus que operou alguma coisa lá em Atenas, e que de repente eles não sabiam quem era esse Deus, fizeram um altar e não colocaram estátua nenhuma. Paulo olhou aquilo e disse: opa, o Deus que você não conhece, o Deus que você não sabe, é o Deus que eu estou pregando aqui nessa cidade. Ele soube contextualizar. Assim somos nós. Precisamos estar atento às necessidades da nossa geração, aos dilemas da nossa sociedade, aos questionamentos da nossa sociedade, à busca da espiritualidade da nossa sociedade. Olha, você está procurando isso, você está procurando aquilo, mas a minha Bíblia diz que é Jesus. Vamos adiantar? Meu Deus, 5 minutos. Terceira viagem. Vou terminar aqui rapidinho. Na terceira viagem missionária, Paulo segue. Vou dar um pulo aqui imenso. Capítulo 19. A Bíblia vai falar que Paulo esteve na região da Ásia Menor. E ele chega numa cidade tremenda. Ele chega numa das cidades mais importantes daquela época. Uma metrópole. A principal cidade da Ásia Menor. O nome da cidade era Éfeso. Éfeso era uma cidade idólatra.
Éfeso tinha uma estátua que era considerada, e um templo da deusa Diana dos Efésios, que era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Vinha pessoas de toda a Ásia e de todo o mundo ver o templo da deusa Diana, ou chamada Ártemis. Era uma cidade extremamente idólatra. Era uma cidade também promíscua, cheia de imoralidade sexual. E Paulo entra naquela cidade na unção do Espírito. E como estratégia que Paulo tinha, naquela cidade tinha judeu, então ele começa a pregar o evangelho numa sinagoga. Ele passa ali alguns meses dentro da sinagoga pregando o evangelho, falando de Jesus, que Jesus ressuscitou, mas os judeus não quiseram ouvir. Então ele sai de lá e diz: eu vou mudar de estratégia. Alugou um galpão chamado Escola de Tirano e lá ficou ensinando a palavra durante 2 anos. Quem muda a história da minha cidade, da sua cidade, é a palavra de Deus. Ele começou a pregar a palavra, ele começou a falar a palavra, e o povo vindo, e o povo entrando, e o povo participando. A Bíblia diz que havia homens que praticavam magia, feitiçaria. Eles pegaram os livros de magia e queimavam em praça pública. A Bíblia diz que Paulo pregava com tanta autoridade que as pessoas pegavam os aventais dele, pegavam o lenço dele e levavam para os enfermos, colocavam neles e eles eram curados. E a palavra de Deus ia se engrandecendo naquele lugar, o nome de Jesus estava sendo glorificado. E alguém disse assim: o que está acontecendo aqui? O povo está deixando de adorar a deusa Diana. O que é que está acontecendo? É porque tem um homem chamado Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que ele está falando de um homem chamado Jesus. Querido, onde você chega, onde a igreja chega, Deus traz prejuízo para o inferno. Eu aprendo aqui com Paulo, lá na cidade de Éfeso, que tem que se ter estratégia, tem que se ter graça de Deus, mas tem que se ministrar a palavra de Deus. Meu querido, fale a palavra, leia essa palavra, medite nela, de dia e de noite, pregue, fale do nome de Jesus, que esta palavra vai mudar vidas. Alguém vai começar a deixar magia, alguém vai começar a deixar feitiçaria, mas o nome de Jesus vai ser glorificado, porque tem uma campanha poderosa, cheia da unção e da graça de Deus, que prega esta palavra com autoridade. Ah, mas alguém não quer ouvir, tem quem queira ouvir. Lá os judeus lá naquela sinagoga não queriam ouvir. E agora não tem igreja para pregar aqui, não tem um local ali que dá para alugar. Se aluga para debates filosóficos e tal, mas eu vou alugar ali é para falar de Jesus. E quando começou a falar, 2 anos, irmão, tome Bíblia, tome palavra, oração, e o nome de Deus foi glorificado naquela cidade, ao ponto de que Paulo teve que fugir de lá. Porque teve um tumulto lá que um homem chamado Demétrio causou. Sabe por quê? Ele fazia miniatura da deusa Diana e vendia. Só que estava caindo no prejuízo, porque ninguém queria mais adorar a Diana. Só queriam adorar Jesus, irmão. Só queriam saber de Jesus. E aí o que é que acontece? Ele faz um tumulto na cidade, eles gritam por 2 horas, grande é a Diana dos Efésios, e queriam matar Saulo, ou Paulo. Aí Paulo disse: eu vou lá falar com eles. Aí pegaram ele: não vai não, se você for vão matar você. Pegaram Paulo e levaram para fora da cidade, mas o nome de Jesus continuou sendo pregado na cidade de Éfeso. Terminou. Deus abençoe a todos. Desculpa a carreira que eu dei, pastor, mas chegou na hora. Deus abençoe a todos. Parabéns à campanha evangelizadora. Que Deus nos ajude a pegar estas lições e outras lições para fazer o melhor para Deus. Quantos dizem amém? Amém. Deus abençoe.